Eu tenho meus cabelos compridos, fiz promessa pra não cortar mais. Na cura eu sou uma cabocla, na umbanda eu sou uma orixá. Na cura eu sou uma cabocla, na umbanda eu sou uma Boa noite, estamos aqui hoje com o coletivo Iaçã Nossa Senhora da Conceição e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Tambores de Aruanda. Eu quero fazer logo a primeira pergunta: qual o seu nome e o que a senhora faz? Saudações ancestrais, sou Maria de Fátima, de Tupinambá, pajé da Casa de Pajelança, Nossa Senhora da Conceição e mãe de santo e zeladora do terreiro de Ançã. E o projeto Tambores de Aruanda, como é que funciona esse projeto? Tambores de Aruanda é um projeto do terreiro de Ançã que tem como objetivo difundir a cultura ancestrais africana, da religião de matrizes africana, e entre este o tambor de Mina no Marajó. Em 2023, o projeto foi premiado pelo edital número 16 de 2023, Cultura Afro-Brasileira, na categoria Pessoas Físicas, através da Lei Paulo Gustavo. Alba, fala pra gente sobre essa questão das palestras de vocês. Como é que acontece? Boa noite a todos, saudações. Então, as palestras, elas acontecem no decorrer do que a nossa coordenadora do terreiro faz. Então, a gente sempre tem palestra com mulheres, né? A gente tem a Semana da Consciência Negra, a gente tem palestra sobre o que a gente usa, nossos materiais, que são as nossas guias, né, para que serve, quais são as cores. Então, é um trabalho muito árduo, é muito gratificante, muito feliz, né, a gente levar o nosso conhecimento à frente, porque é de suma importância a gente saber, né, o que falar, o que são realmente esses detalhes, essas palestras no nosso terreiro de Ançã, Nossa Senhora da Conceição. E quando é que surge o tambor de Mina no Marajó? O tambor de Mina no Marajó surgiu, né? Iniciou, no caso, na década de 60, né? E eu só acho graça assim porque foi uma maneira muito... Quando a gente fala, né, que os nossos pajés, naquela época, a mamãe dizia que eles corriam Eu já ia perguntar, da perseguição, né? né? Da perseguição. Porque às vezes a gente acha, por a gente morar no interior, né? Isso não aconteceu com a gente, sim, mas muito, aconteceu. Sim, que a polícia perseguia, né, os pajés nas suas casas e, com isso, eles correram atrás, né, de apoio, no caso com a federação, né, com a Federação de Umbandista do Brasil, que aconteceu o quê? Que eles foram e conseguiram o alvará, né, de licença para nós aqui no Brasil, né, aqui no nosso Marajó. E com isso aconteceu o quê? Que a gente conseguisse, né, ter essa libertação, continuar com o nosso ritual aqui no Marajó, ainda lutando, né, com resistência. Isso é muito importante. Hoje aqui a gente está aqui, né, falando um pouquinho do nosso... Conseguindo colocar para o mundo todo ver sem que ninguém os persiga, sim, né? Sim, com certeza que naquela época a gente era muito perseguido, que eu falo porque eu era criança, a nossa família toda, e muitos umbandistas por aí. Que lembrança, assim, eu vou te... Agora já é curiosidades particulares. Que lembrança que tu tem da tua mãe sendo perseguida e como que tu te sentia vendo vocês passando por essas situações? Eu não cheguei nessa perseguição, né, da polícia com a minha mãe, mas teve muitos médios, filhos de missão, que contaram isso pra gente, mas eu me senti muito triste. Eu me sentia realmente, meu Deus, eu não estava naquela época para minha mãe, como ela se sentia, como é que ela reagia nessa situação, nessa perseguição. Mas eu me sentia muito, muito triste até hoje, né, quando ela conta pra gente.
mas graças a Deus, primeiramente, e a gente conseguiu que a federação viesse, né, desse essa licença para os umbandistas, para os pajés, aqui no Marajó, e que continuasse a contribuir com as boas ações que sempre fizeram antigamente, eles sempre fizeram uma boa ação, eles sempre lutaram para dar uma saúde, para dar uma vida para as pessoas, né? Porque eu digo que isso é saúde, que é quando a gente procura um pajé, realmente a gente já fizemos todas as estratégias, mas com certeza conseguimos um pajé para nos dar a nossa saúde, a nossa paz e ter axé na vida, né? Porque abaixo de Deus eu acredito que ele colocou os umbandistas na face da terra e eu me senti realmente muito triste com as histórias. Sou grata por ser umbandista. Sou uma zeladora de santo. Hoje não precisa mais se esconder. Não preciso mais me esconder. Eu falo para todo mundo que eu tenho orgulho por ter esse conhecimento, né, que eu repasso hoje para muitos. Por falta de conhecimento, as pessoas acabam criticando. Mas eu agradeço muito, muito de coração. E hoje estamos aqui, né, no mundo, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Hoje eu falo assim, o Terreiro de Ançã tem uma coordenação que é minha irmã Aline. Hoje ela conseguiu, né, tirar o nosso povo de uma barreira muito grande desse preconceito. Então ela trouxe vários conhecimentos. Eu sei que a minha mãe está nervosinha aqui, mas ela nos ensinou muita coisa mesmo. Ela pode, né, mãe, falar mais um pouquinho do que realmente ela sabe. E eu me sinto muito, muito feliz. E é isso, gente. Eu acho que quando a gente faz parte de um terreiro, realmente, a gente tem que conhecer, a gente tem que respeitar. E eu me sinto muito feliz por ser EQED. EQED é uma pessoa que é zeladora. Já ia perguntar. Né, uma pessoa que é zeladora de santo, é zeladora de um terreiro, é zeladora de um geral, de um conhecimento, de um patamar que eu falo assim que é de muito respeito, mas requer principalmente amor, carinho, humildade, porque é isso que a gente pretende no nosso terreiro. Boa noite a todos e todas e todas. Meu nome é Aline Silva. Hoje nós estamos aqui com uma palestra do Tambores de Aruanda, que é um projeto que foi selecionado através da Lei Paulo Gustavo, no edital número 16 de 2023, da Secult Pará, executado pela FADESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa da UFPA. E nós vamos ter a palestrante Ivone Gaia, a EQED do Terreiro de Ançã Nossa Senhora da Conceição, Alba Silva, e a mãe de santo e zeladora do Terreiro de Ançã Nossa Senhora da Conceição, Mãe Fátima. Vou passar para a nossa professora Ivone Gaia. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ivone Gaia, eu sou pesquisadora de cultura popular, né, principalmente as culturas de tradição, né, de origem afro-indígena no Marajó. Entre estas culturas, né, eu pesquiso a pagelança cabocla, as expressões do tambor de mina no Marajó, como a mina chega no Marajó e se coaduna com a pagelança, né, com os saberes ancestrais da pagelança. Sou professora, né, produtora cultural e sou assentada na Jurema, que é uma religião praticada no Nordeste do Brasil, né, foi onde eu encontrei o meu lugar. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, né, os saberes ancestrais africanos do tambor de mina no Marajó,
E aí a gente vai iniciar primeiro falando do tambor de mina no Brasil, né? Eu não vou traçar aqui uma linha histórica, porque é apenas uma pequena fala, né? Mas o tambor de mina, ele se originou no Maranhão, mais ou menos no ano de 1870, 1880, pelos negros que vieram para serem escravizados no Brasil na lavoura de cana-de-açúcar no Maranhão. E esses negros, eles eram do Castelo de São Jorge da Mina, na África, hoje conhecido como o país de Gana, né? Também eu não poderia deixar de fazer assim uma fala a respeito também da Nagô, né? A Nagô é outra religião de matriz africana que também se constitui no Maranhão, bem ao lado também da mina, né? Numa rua chamada de Panteão, onde ficam as duas casas principais, o Tambor de Mina e a Nagô Mina, né? Então, esses negros eram chamados de negros Jedes, né? A grafia é Jeges, né? Mas a gente pronuncia Jedes. E do Maranhão, as expressões do tambor de mina, eles chegam na região amazônica e ganham destaque no estado do Pará, né? E como é que essas expressões eles chegam no Marajó, né? Segundo as pesquisas que eu tenho feito, né, através das oralidades de pessoas que até já não estão mais entre nós, mas a gente tem essas escutas gravadas, e nós estamos agora fazendo descrevendo eles, né, trazendo da oralidade para a escrita, né. Até 1960, né, mais ou menos no início da década de 60, nós tínhamos as casas de cura, que eram as casas de pagelança no Marajó, que eram muito perseguidas pela polícia naquela época, né? Então, sendo a pagelança também uma ciência fina e oculta, né, que tem seus mistérios, que são só repassados de um pajé para outro pajé, ou de um curandeiro para outro curandeiro, né? E aí tinha uma pajé que eu não tenho autorização para falar o nome dela, mas muito conhecida no bairro da Matinha. Cansada dessa perseguição, ela decidiu ir atrás do alvará de alforria da Federação da Umbanda, que já tinha uma unidade no Pará. E hoje nós chamamos de alvará de funcionamento, que é dada pela Federação da Umbanda para que as casas, né, de Umbanda, acho que tem expressão do tambor de mina, acho que tem a expressão da mina Nagô e outras religiões de matriz africana, elas recebem para funcionar. Aqui nós temos a presença da dona Ruchita, que também é uma pajé, né, uma curandeira, e deve conhecer muito bem sobre isso. E aí essa pajé ela foi até a federação, e naquela época a federação ela não reconhecia a pagelança como sendo uma religião, porque a pagelança era uma religião de heranças indígenas, né? Depois de muito tempo recebe o nome de pagelança cabocla, não sei quem compilou esse nome, né? Porque se juntou os saberes ancestrais dos índios com os saberes ancestrais dos africanos. E aí ela passou por aqueles testes que naquela época se andava por cima de vidros, se colocava a mão dentro do dendê fervendo, porque era para ver se o médio, como era chamado médio, ou aparelhos, estavam realmente incorporados, né? E andava por cima também de brasas e vidros quebrados. E aí ela passou pela entrevista, essa curandeira passou pela entrevista, e aí ela teve que descrever como era que ela trabalhava, e ela foi descrever a pagelança, porque era o que ela tinha recebido
de orientação espiritual, né? Além de ser uma ciência finíssima, que eu considero a pagelança uma ciência finíssima. E aí ela foi descrever e ela passou por vários testes. Além destes, ela passou pelos testes também da incorporação e os encantados do fundo foram entrevistados. E ali, de várias idas e vindas, Soure, Belém, Belém, Soure, né? Ela passou pelo jogo dos búzios, né? Para saber quais eram os orixás que ela carregava, e pelo jogo das cartas também. E aí deram a esta curandeira a conhecer que ela era filha da orixá Nanã-Buruquê, que no catolicismo é sincretizado como Santa Ana, a avó de Jesus. E aí ela veio, chegou, juntou a sogra dela, que também era pajé, e a mãe dela também, que era pajé, e disse, gente, não tem jeito. Isso são relatos que eu ouvi da família, viu, gente? Eu estou relatando aqui uma oralidade para a gente entender como o tambor chega no Marajó. E ela disse, não tem jeito, nós vamos ter que juntar o povo do fundo, o povo da mata, com o povo de Nanã-Buruquê. Nanã-Buruquê é sincretizada em Santa Ana, na Igreja Católica, né? Ela é a orixá mais velha de todos os orixás. A cor dela é o roxo e o branco. E ela significa a origem da vida, o barro, o lodo. Tanto que quando os filhos de Nanã-Buruquê vão arriar uma obrigação, eles geralmente colocam ali dentro do Agdá um sal grosso, que é a água salobra, né? Da lamugem do fundo dos rios, das beiras dos riachos, né? O que a gente chama de lamugem é o barro, a argila, aquilo que a gente pode modelar, né? E o barro ele é descrevido em muitas religiões, principalmente as cristãs, como sendo o elemento que deu origem à raça humana, né? Aquele pedaço de barro que foi modelado pela grande divindade, que muitos acreditam ser Deus, né? E aí ela disse, não teve jeito. E aí pegaram os atabaques, ou os tambores, e fizeram um toque de tambor para Nanã-Buruquê, e se juntou todo o Cruzeiro das Almas, os pretos velhos, toda a falange de Nanã-Buruquê com os índios, o povo da mata. Já nessa fala, ela não diz que vieram os encantados. E aí seria uma outra fala a gente falar por que não viriam os encantados, né? Existe essa separação, né? Existem os trabalhos feitos na linha de Maracá e da Pena e os trabalhos que são feitos com os rufos dos tambores, né? E daí, com esse alvará de funcionamento, naquela época se chamava Carta de Alforria, ela teve que ir na delegacia de Soure, levar lá para dar a conhecer que ela tinha, né, uma carta de alforria que ela podia fazer os trabalhos com tambor, né? E a gente tinha uma pessoa que era muito querido, que era um escrivão na delegacia, que era também, né, da cura, da pagelança, que era também do tambor, e que foi um elemento assim fundamental para que as casas de cura também se tornassem as casas de tambor, com a expressão do tambor de mina. Algumas casas mais recentes no Marajó, que foram fundadas recentes, eles se dizem Mina Nagô ou Nação Nagô, né? Mas, levando em consideração a cultura brasileira, gente, é importante ressaltar que no Marajó nós não temos a mina tal como existe no Maranhão, né? Onde se incorpora os orixás e se incorpora os vuduns, né? Que são aqueles espíritos que desencarnaram de reis, rainhas, o povo todo da Turquia, os codoenses, né? E os orixás.
No Marajó, nós temos uma expressão, né, as indumentárias, nós chamamos de caboclos, para alguns voduns, conhecidos como os voduns. E as pessoas que recebem os orixás, ou os voduns, elas são chamadas de vodunsas, ou vodunços, né? Que nós chamamos aqui de zeladores de santo, ou mãe de santo, nós chamamos assim no Pará. Mãe de santo, pai de santo, né? Zelador de santo, lá são as vodunsas, né? E tem também a hierarquia que nós trouxemos para o Marajó, né? Tem a mãe maior, que é a mãe de santo, que cuida dos filhos daquele terreiro, né? Depois dela tem a mãe pequena ou o pai pequeno, e o pai maior e o pai pequeno. E temos a Ekede, que não é necessariamente uma pessoa que incorpora a energia dos orixás, as energias dos caboclos, né, dos encantados, mas que é responsável pela organização do terreiro. Né? Algumas casas, como a casa aqui de Tambor da Mãe Fátima, tem essa pessoa que chamamos de Ekede, que é zeladora de santo. Ela que vai determinar como as médiuns vão cuidar do terreiro, quem vai trocar roupa de caboclo, quem vai firmar os pontos naquela semana, quem vai arriar as obrigações, né? E os dias que deve ter aquilo que nós chamamos de gira, tá? Então, só para ratificar aqui o que eu estou falando, né? A Mina, né, o tambor de Mina, ela é uma religião de matriz africana e africana, porque ela veio da África, diferente do candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana, mas que se originou no Brasil e depois ele foi para a África. O candomblé ele nasce primeiro no Brasil, né? Então, porque na África cada nação cultuava um só orixá. Aí, quando chegou várias nações, vários negros que vieram para o Brasil como escravos, principalmente na Bahia, foram juntando aquelas nações e cada um que cultuava seu orixá se juntou, né? E se cria o candomblé como uma religião de matriz africana, tipicamente brasileira. Mas o tambor de Mina, como a Minanagô, elas são religiões africanas que vieram dessa, né, do Castelo de São Jorge da Mina, hoje país de Gana, né? E da nação Nagô da África, que hoje já deve ter outros nomes. Naquela época se tinha muitas tribos, né? Hoje o continente africano, né, vive em outras religiões, né? Não só as religiões, vive outras religiões como o islamismo, né? Então, eu estou falando isso para a gente poder entender, né, como na década de 60 o tambor chega no Marajó, né? E eu lembro no livro do professor Ailton, quando ele fala das pessoas que falavam sobre o trabalho do seu José Piranha, e lá tem um relato, né, de um dos netos que diz que o seu José Piranha disse, depois que chegou os macumbeiros chegaram em Soure, né, aí as casas de pagelança foram diminuindo. Mas é importante a gente ter esse conhecimento, né, desmistificar isso também para fora dos terreiros que nós somos. O que é que nós somos no Marajó? Nós somos pessoas de raízes, de heranças indígenas e africanas e católicas, cristãs. Por isso eu digo que as religiões praticadas nos terreiros hoje no Marajó, isso já é uma afirmação minha diante das minhas pesquisas, nós somos de matriz afro-indígena cristã, né? Olha uma coisa interessante, não existe um terreiro que não tenha o nome de um santo. E o nome de um santo nos terreiros, ele se origina da pagelança. Toda casa de cura era nome de um santo. Estou errada, tia Roxa? Né? Isso mesmo. Então, olha aí, para vocês verem a relação, né? Então,
a maioria das pessoas que estão hoje já não se vai, já se faz o batizado, já mesmo no terreiro, já tem o seu próprio batizado, até os casamentos, né? Mas antes toda pessoa era batizada na Igreja Católica, frequentava a igreja, né? Nós ainda temos muita discriminação, né? Na Bahia isso é um pouco menor em relação aos católicos, né? Em relação a outros tipos de religião, ainda tem essa questão desse preconceito, mas é preciso que a gente desmistifique também que as casas de cura da Pajelança Cabocla, assim como os terreiros de Tambor de Mina ou Minanagô, são expressões culturais do povo brasileiro, do povo da região amazônica, do povo do Pará e no Marajó. E no Marajó, apesar de não ser o tambor de Mina, né, estou falando de Soure, que é o que eu conheço, igual como é no Maranhão, mas tem essas expressões. Nós não incorporamos os orixás, né, mas nós cultuamos os orixás de uma outra forma, né, sabendo que eles estão, né, como energias, né, que estão acima. Depois vem os caboclos que fazem essa comunicação com eles e com o aparelho, como nós chamamos nas casas de cura, ou como os médios, né, ou os vudunços, né, fazem a comunicação para tratar das pessoas que precisam da cura, tanto espiritual como física, né? Então, eram essas considerações que eu gostaria de fazer, né, sobre essa expressão do tambor de Mina, no Marajó, que chega na década de 60, né, e vai se perpetuando de casa em casa. Hoje eu não sei dizer para vocês quantas casas nós temos de expressão de tambor de Mina ou de Minanagô, né, ou da Nação Nagô, mas a casa que eu estou ainda finalizando aqui, né, e outras pessoas com quem já conversei, alguns já até desencarnaram, né, mas eu espero que daqui a mais 2 anos eu consiga concluir essa pesquisa, porque ainda tem muita gente para ser escutada, para que a gente possa dar voz e visibilidade para os mestres, que são tão bons quanto tantos outros mestres, né, que estão na mídia. A gente precisa dar essa visibilidade. Eles são estrelas, eles são pessoas poderosas, porque se elas não fossem eles escolhidos, né, pelas essas energias tão lindas que vibram, com cantos, com danças ancestrais, né, e que vêm curar a medicina que nós temos hoje, os capas brancas, como nós chamamos, né, eles usam a medicina que foram deixadas pelos ancestrais negros e indígenas, né? Então, o que nós temos no Marajó, nós temos uma expressão do tambor de Mina, nós temos que se juntou com as heranças indígenas e nós temos religiões de matriz afro-indígena católica, tá? Isso a gente não pode negar. E aí eu gostaria também de aproveitar e fazer a mediação, e gostaria que a Alba de Fátima aqui, né, ela se pronunciasse assim, um pouco sobre como é a rotina dela enquanto EQED, né, enquanto a pessoa responsável pela movimentação do terreiro, aqui no terreiro de Ançã, Nossa Senhora da Conceição, que é chefiada pela Mãe Fátima. Boa noite a todos e a todas. Saudações à nossas matriarcas aqui mais velhas, né? Mãe Fátima e Mãe Rochita. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, que a gente acredita que é de suma importância esse conhecimento, esse valor, essa visibilidade para todos aqui. E eu sou a EQED, do terreiro de Ançã Nossa Senhora da Conceição. Meu nome é Tati. Eu acredito que os meus conhecimentos já vieram desde criança, desde os meus 13 aninhos. Eu apenas era uma cambona, né? Uma servente, né, meninas? Que eu ficava andando aqui pelo barracão, fazendo isso, fazendo aquilo. E aquilo me chamou a atenção, aquela energia, aquela luz que se tinha aqui no terreiro da Mãe de Santo. Então, eu acredito que, naquele momento, no decorrer da minha
da minha caminhada aqui no terreiro, eu acho que eu fui a escolhida por Deus, primeiramente, pelos nossos orixás e pelos caboclos, que a gente fala porque a gente é escolhida para fazer parte de uma religião, do tambor de mina, no Marajó. Então, quando eu fui escolhida, eu falei assim, não, eu vou me dedicar, eu vou fazer parte, porque isso não é só para dizer assim, eu faço parte porque eu quero fazer parte. Não. Eu me senti bem, eu me senti espiritualmente, eu me senti muito, muito feliz. E eu tinha que aprender muita coisa. Eu tinha que aprender realmente muita coisa em fazer parte do nosso terreiro, né? Porque a gente sabe que nós somos um coletivo, a gente é um todo dentro do terreiro. Então, eu tinha que ter algo, né, para superar, para fazer parte do terreiro. Então, quando eu fui escolhida pelo finado Bassu, também, meu padrinho, para ser quede do terreiro, e ele me ensinou muita coisa para que eu pudesse continuar, não só no nagô, também como no tambor de mina, né? Então, eu tive que me aperfeiçoar as doutrinas, as orações, né, as obrigações. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu fiquei muito feliz. E hoje eu falo assim, eu sou feita? Sim. Sabe por que eu sou feita? Porque hoje eu posso dizer que a Mãe de Santo soube nos ensinar, soube nos proteger até hoje, ela nos protege. E uma coisa assim, a humildade que ela deu para cada um de nós. Né? Então, inclusive, a minha irmã até me chamou a atenção, né? Que é para mim não falar assim, falar coletivo. Coletivo, então, é uma coisa que a gente aprende, mas, assim, às vezes a gente esquece, né? Porque a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo, e acaba não colocando todo mundo para fazer algo. Então, hoje, o coletivo é muito importante num terreiro de tambor de mina. Né? A Mãe de Santo, ela precisa desse coletivo, a Mãe de Santo, ela precisa desse respeito. Então, nós conseguimos fazer que o terreiro de Ançã tivesse todo esse preparativo, esse conhecimento, esse fundamento. Então, eu sempre falo para elas, o terreiro é nosso, né? A gente tem aqui um conhecimento muito árduo, muito, muito grande, muito gratificante, porque o dom, quem dá é Deus, né? Assim nós traz na mão. Então, eu tenho certeza que cada uma delas aprenderam muito, muito com a nossa Mãe de Santo, com nossos conhecimentos, e o que a Ivone falou, e a gente fica até assim, né, de mente aberta, porque o que a gente conhece é a nossa história, né? A nossa história que a Mãe de Santo colocou para a gente. Quando a gente acende uma vela, por que a gente está usando uma guia, né, Tia Rô? Por que a gente está batendo um atabaque? Por que a gente está defumando um terreiro? Por que nós estamos vestindo roupa branca? Por que as guias nossas são diferentes uma da outra? Então, esse conhecimento, a nossa Mãe de Santo nos dá, e os guias de luz que cada uma delas trouxeram de dom, vai dando conhecimento para elas. Né? A gente tem a nossa mãe pequena, que de vez em quando vai falando para elas. Então, a minha trajetória aqui no terreiro, eu acredito que dá falta muito para terminar, porque eu tenho muito o que aprender, eu tenho muito o que colaborar. Então, ser quede, eu digo assim, eu sou muito feliz de ser quede do terreiro de Ançã Nossa da Conceição, porque eu consegui aprender, eu consegui fazer que cada uma delas pudesse ter amor pelo dom que Deus deu para cada uma delas. Então, eu acredito não, tenho certeza que o peso maior, né, que a gente fala, não é um peso assim de dizer que
que é um fardo, mas eu acho que o peso maior, a responsabilidade maior é da mãe de santo dentro de um terreiro. Né? Porque ela é os nossos olhos, ela é a nossa proteção, ela é nossa leoa, que a gente fala. Então, a gente fala aquela escalada que a gente tem medo, né? E essas aí que a gente que sabe o que está acontecendo no terreiro, o que falta para um terreiro. Então, a EQED, mais ou menos, ela também tem essa visão, né, de ter essa responsabilidade do que está errado, do que falta fazer, do que é a responsabilidade das nossas filhas de missão dentro de um terreiro, que elas sabem que hoje a gente está fazendo essa palestra aqui, que é de suma importância para o terreiro de Ançã Nossa Senhora da Conceição. Porque a gente precisa ainda lutar muito pelos nossos objetivos, essa resistência, né, que a gente tem que ter ainda, porque ainda falta muita coisa para a gente trabalhar o nosso público-alvo, que é a população em si. Elas precisam ter esse conhecimento do que a gente passa. Né? Às vezes, hoje a gente passa por dificuldade, hoje a gente não passa, mas a gente leva. Mas só para finalizar a minha fala, então, o que é ser EQED? EQED é uma zeladora de santo, EQED é uma zeladora de terreiro, EQED é uma pessoa que realmente ela está para tudo. Né? Então, eu sempre falo, o que eu conheci, eu tenho certeza que ainda está dentro de mim, está no meu coração, e eu fico muito feliz por esse momento. E eu sei que cada uma que estão ali, né, elas estão observando, elas sabem o que elas passaram, elas sabem os conhecimentos, né, que a Mãe de Santo até hoje passa para ela, a responsabilidade de você ter o seu orixá, a sua entidade para você, que a gente sabe que não é prioridade de ninguém, né? Mas quando a gente zela também pela nossa entidade, a gente acaba conseguindo algo. Porque se você acende uma vela com o joelho na mão, você vai conseguir o que você quer. Então, é a mesma coisa o conhecimento em geral. Né? A gente sabe que fazer parte de um tambor de mina, fazer parte de Pendemaracá é diferenciado? Sim. São conhecimentos diferentes? Sim. Né? Mas a gente sempre tem que estar ali atento para tudo, ter aquela responsabilidade, ter aquele amor pelo que você faz. Aqui no terreiro de Ançã Nossa Senhora da Conceição, a gente é um coletivo, mas cada um tem a sua posição, né, a sua posição no terreiro, mas com as ordens, primeiramente, da Mãe de Santo, né, da Mãe de Santo, e depois passa para mim, e eu vou repassando aos poucos para cada um deles. Né? Então, axé para nós, né? Axé para quem é do axé, amém para quem é do amém. E estou muito, muito feliz. Eu espero que o conhecimento aqui possa ser de suma importância para cada um de nós e que a gente possa, né, alavancar aí, lutar e continuar com a resistência, que nosso tambor de mina no Marajó possa ser histórico, que já é, mas precisa ser mais com nossos conhecimentos de uma forma ou outra, né, que possa ir para frente, e a gente só tem a agradecer, Ivone. Obrigada, Tati, né, como a gente chama ela, né, mas é Alba de Fátima. Obrigada por compartilhar, né, a sua história, né, a sua vivência, né, eu digo as suas escrevividas, né, aquilo que você está escrevendo aqui dentro do terreiro de Ançã Nossa Senhora da Conceição. E agora eu queria passar a palavra para a tia Fátima, como eu chamo ela assim, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né, tia Fátima? Eu tenho muito respeito, admiração por ela, e eu gostaria que a senhora falasse para a gente como o tambor chegou aqui
nessa casa de cura, Nossa Senhora da Conceição, né, e dá origem ao terreiro de Ançã. Saudação ancestrais aos mais novos, aos mais velhos. Dona Rochita, que é uma pessoa maravilhosa, tem muitos anos na Pene Maracá. E, bem, a minha história... Sou Maria de Fátima Soares Silva, pajé da Casa de Pagelança, Nossa Senhora da Conceição, e mãe de Santa Zeladora do terreiro de Ançã. Bem, a minha coisa para ser encantaria foi o seguinte: me apareceu uma doença, uma dor na minha cabeça que não tinha cura, não teve médico, não teve nada que descobrisse a minha doença. Eu ia me operar, aí eu enxerguei primeiro o Caboclo José Tupinambá na janela e dizia: levanta daí, porque se te operar, tu vai morrer. Aí, depois enxerguei também a Iemanjá. Não sabia nem o que era Iemanjá. Aí, era só cura que eu trabalhava. Aí, chegou a mamãe, a minha mãe, e eu disse que eu não ia mais me operar, porque eu ia morrer. Ela disse: então, eu vou falar com o médico, tu não vai te operar. E, realmente, ela foi, falou, ele deu um bocado de coisa na minha mãe e fez a minha mãe assinar. Aí eu vim-me embora para cá, para Açores. Chegando aqui, o meu padrinho, esse mestre Manuel Caraparu, que era lá do Maruacá, ele chegou e disse: minha comadre, a minha filhada ela tem as 7 linhas, mas para ela seguir, ela tem que se aprontar primeiro numa, que é na encantaria, e depois ela vai seguir as outras linhas. Mas ela mesma vai seguir as outras linhas. Aí eu fui para lá, para o Maruacá, passei 1 ano e 6 meses trabalhando. 1 ano e 6 meses para o outro lado, comendo na cuia, insosso, colher de pau, não atravessava o rio, né, nem olhava na beira do poço. E até que chegou o dia da minha croação, que eu sou croada na linha de Pene Maracá. Aí, a última croação foi lá no Farol, ali onde passa o navio, foi lá perto de Salvaterra, a última coroação. Depois de eu vir de lá da casa do mestre, ele veio aqui na minha casa, aí ele falou para minha mãe que eu ia procurar a outra linha eu mesmo, que como aconteceu, depois de uns 40 anos de trabalho só na linha de cura, eu me deu um negócio, me incorporei aqui com a Cabocla Mariana. E ela ia dando os banhos para minha mãe ia escrevendo, e a minha mãe, como era atenciosa, ela ia fazendo. Aí sim que eu fiquei na mina. Mas eu tenho 53 anos de Pene Maracá. 53 anos, fiz esse ano. E na linha de mina, eu tenho 50. É a idade da minha filha mais velha. Aí, foi que a mamãe fazia os banhos, eu tomava tudinho, tudo era fervido no sol. Não era fervido nada no fogo, era no sol. Que era uma coisa mesmo que, quando me atacava, eu chorava, ficava com medo, porque eu dizia que eu não ia voltar mais daquilo, né? Porque aí comecei a trabalhar na mina branca, na mina branca. Aí eu comecei a trabalhar e eles mesmos vinham e me cantavam os pontos, eles ensinavam o que eu tinha que fazer. Eu sei que foi uma coisa assim impressionante mesmo, que às vezes eu dizia assim: o que eu vou fazer? Que eu não sei nada. Mas quando eu ia fazer um banho, ia fazer alguma coisa, aquilo vinha tudo na minha cabeça. E aquilo dizia: tu tem que cuidar na tua casa. Minha casa era de barro.
era de palha. Né? Aí eu comecei a trabalhar nas duas, mas eu gostava mais da encantaria. Eu gostava mais da encantaria. E trabalhava, começava meu trabalho, a minha casa enchia. Eu tenho mais de 10 filhos de santo aqui dentro de Soure, que eu aprontei. Muitos desses daqui de Soure que estão trabalhando hoje no Nagô, nasceram aqui na minha casa. Posso citar até alguns, caso seja possível, posso citar alguns, né? Mãe Sila, pai Osvaldo, e vários. Entendeu? Que eu já fiz aqui em Soure. Depois tenho as outras minhas filhas de santo aqui mesmo, que eu já tive mais de 25. Hoje em dia já tenho uma falecida, mas eu considerei muito elas. E o meu ensinamento com a Cabocla Mariana, que ela me ensinava, eu passava para eles. Então, primeiramente, o que eu tinha que fazer, aprontar eles na pena e maracá, para depois seguir a mina, que eu acho uma linha de pena e maracá muito linda, muito bonita, para quem trouxe o dom, porque isso aqui, o pena e maracá, é um dom que você traz. Não adianta dizer que aprende disso, daquilo, não. Mas você traz aquele dom. Você chama o caboclo, é com cinta, com as cintas. Não posso, se eu pudesse mostrar também algumas aqui, eu posso mostrar para você, mas só a minha palavra é suficiente, né? É interessante, né, cortando um pouco a tia Fátima, talvez seja assim um pouco confuso as pessoas entenderem, né? Mas quando a gente fala de Marajó dos Campos, a gente fala da nossa cidade chamada Soure, essa espiritualidade, ela é tão forte, essa encantaria. Não só os encantados do fundo, né, que foram indígenas, que se encantaram em forma de pessoas, e pessoas que não eram indígenas mesmo. A gente tem história, né, de pessoas aqui em Soure que elas nunca mais apareceram, desceram na beira do rio, né, e nunca mais voltaram. E aí a gente diz que esses que nunca se achou o corpo, eles foram encantados, né? Então, é uma expressão tão linda, tão forte, é tão visceral, porque, diferente das outras regiões do país, aqui no Marajó nós temos a expressão do tambor de mina, que se juntou com as heranças indígenas da pagelança, né? E a coisa mais bonita que eu acredito que existe foi essa conexão do curandeiro ou do pai de santo ou da mãe de santo com os seus guias de coroa, né? Eles recebem a intuição, eles conseguem se comunicar, e não necessariamente muitos nem precisaram passar por todos aqueles rituais, né, que se passam em outras regiões do Brasil. Eu ouvi uma vez uma pessoa que dizia assim, quem nasce, eu acho que foi até um caboclo que falou isso dentro de uma casa, quem nasce pronto não precisa se fazer. Ou seja, quem já nasceu com o dom, que já foi escolhido pela espiritualidade para ser um zelador, para ser um pajé, um curandeiro, uma mãe de santo, ela já vem pronta, ou ele já vem pronto. Vai precisar passar pela orientação das pessoas mais velhas, mas muitas coisas não se aprendeu com ninguém. Foram esses seres espirituais que vieram e disseram como tinha que se fazer. Eu passei pela experiência da Jurema, né? E é uma experiência muito diferente do que se tem no Marajó. Eu passei por todo aquele processo de fazer a vivência, e às vezes eu perguntava assim para a mãezinha que estava me auxiliando, e na época eu era pesquisadora da Funarte, e vivia entre Maranhão e Piauí, e aí eu ia perguntar para ela. E um dia ela falou assim, minha filha, quando você voltar lá para a ilha que você diz que é tão bonita, tão maravilhosa, muita coisa você vai aprender lá com o que eles vão lhe dizer. Hoje eu não tenho resposta para lhe dar. Mas foram assim vários ritos para poder dizer assim, agora tu está liberada para cantar na frente do tambor.
E a gente vê que os nossos mestres marajoara, eles já vieram com essa autoridade, né, de nascença. Uns choraram na barriga da mãe, outros nasceram dentro da placenta, né? O meu nascimento diz que foi dentro da placenta, né? Minha mãe esconde muita coisa que ela não gosta de falar sobre isso. Mas essa força, essa energia da junção dessas heranças africanas com as indígenas, né? Que você não tem medo de dar a sua vida, de deixar a sua vida na mão de um mestre e dizer, eu vou ficar curada. Gente. E eu tenho um testemunho dentro da minha casa que a minha mãe, diagnosticada com câncer, ficou curada, né? Mesmo ela oscilando entre a religião dela e aquilo que ela nasceu para ser, que ela não aceitou, não quis, né? Tia Roxa testemunha. E ela ouvia, ela recebia. Então, é uma expressão muito forte. E eu queria dizer para a tia Fátima que existe também, né, dentro do que eu pesquisei dentro da oralidade, existe assim, uma hierarquia de entidades que passam na cabeça do mestre, né? Existe o que é o chefe da coroa, é isso, tia Fátima? Certo. Né? Aí existe o passeador, o trabalhador, não é isso? Então, fale para nós aqui. E aí, antes dela falar, de eu fazer a pergunta, ela disse que a Cabocla Mariana apareceu para ela. Olha, a Cabocla Mariana é uma vodum de lá do Maranhão. Mas, gente, quando ela se encantou, no Marajó ela vem, eu acredito que na linha do Maracaipena, como Ararinha Cantadeira, né? Certo. Ararinha Cantadeira, gente. Olha isso. Né? Chega até me arrepio. E aí, a outra vem, né, como a cobrinha encantada, né, a cobrinha dourada, vai dependendo da cura de cada um. E eu queria que a tia Fátima, só para concluir, falasse para a gente, assim, dentro dessa hierarquia, né? A senhora tem... Quem é o seu caboclo, chefe de coroa? Bem, dentro do tambor? Do tambor, eu sou caboclo de Tupinambá. Meu caboclo é Tupinambá e minha chefa de frente, tudo para mim. Ela é tudo para mim, a Cabocla Mariana. É o tudo para mim. Porque se eu sei muita coisa, eu agradeço a ela. E também agradeço a Deus, a minha mãe, que Deus desencarnou, que ela era maranhense. Ela é do Maranhão. Ela foi escrava, ela foi vendida para a fazenda Ritlândia. E aí ela casou com meu pai e foi que aconteceu esse negócio que a minha mãe também tinha, porque ela fazia cantos, ela fazia um bocado de coisa sem ninguém ensinar, a minha mãe, entendeu? E eu acho que eu puxei a ela também, porque na linha de Pena e Maracá, Cabocla Mariana, o ponto dela, eu não sei se... Eu ainda não vi por aqui, mas vou ver se eu me lembro para cantar na linha de Pena e Maracá, que ela canta assim. Eu tenho meus cabelos compridos, fiz promessa para não cortar mais. Na cura eu sou uma cabocla, na umbanda eu sou uma orixá. Na cura eu sou uma cabocla, na umbanda eu sou uma orixá. Aí ela vem, ela cura, ela faz tudo que ela pode na Pena e Maracá. É esse o ponto que ela canta. Agora, na linha de Minas, são vários pontos. Vários pontos. Ela cura, ela tira malefício, ela tira uma olhada, ela faz tudo na minha cabeça. Que, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, Deus me deu esse dom, porque eu jamais ia fazer o que ela faz. Né? Obrigada, tia Fátima. E, gente, eu vou quebrar o protocolo aqui. Pode bater palmas para a tia Fátima. E aí, como nós temos uma visita bem ilustre, eu queria chamar ela para ela falar um pouquinho da experiência dela com o tambor. Tia Roxa, o que é que a senhora conhece? Pode falar para a gente aqui, pode vir. Sua experiência, que eu sei que, além do Pena e Maracá, a senhora também tem as suas relações com Maranhão, né? Não existe Soure sem Maranhão, né? E Maranhão sem Soure.
né? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, de estar aqui nesse momento. E aqui o terreiro da Fátima, que é um terreiro onde eu me sinto bem, é onde várias vezes eu venho frequentar aqui, porque eu acredito muito na Fátima, viu? E falar um pouco de mim. Eu, com 12 anos, eu comecei a ir para Maranhão, que na companhia da Dudu, que muita gente conheceu, que era uma pajé maranhense, que trabalhou muito aqui em Soure, que ela não era tambor, era pajelança mesmo que ela fazia. E aí ela me levou várias vezes para os Lençóis Maranhenses, porque eu tinha muita entidade de mina, viu? E não era cuidada porque aqui não tinha, na época, terreiro. Aí eu tinha que ir para lá. Mas muito antes, quando era pequenina, quem cuidou de mim por muitos anos foi o mestre Tuxico, que era o pai do Cafuringa. Até 10 anos, 11 anos, eu vivi na mão dele. Aí depois, com 12 para 13, aí já a Dudu já estava aqui em Soure, trabalhando, que era lá perto de casa. E quando ela me viu pela primeira vez, ela ficou doidinha. Disse, tu sabe que tu tens um dom? Eu ri para ela. E não falei nada. Fiquei até com medo, porque eu não conhecia ela. Que ela morava primeiro lá para o Bairro Novo e depois ela veio morar lá perto de casa. Por sinal, era uma mulher muito bonita, não era, Fátima? Era uma moça muito bonita, trabalhava muito bem na cura. E lá eu não foi feita em Minas, nem Nangô, né? Porque eu fui fortificada muito em Minas, que foi lá nos Lençóis Maranhenses. Mas a minha paixão é pena e maracá. Viu? Pena e maracá. Eu sempre gostei de fazer banho, chá, quando era bem criança. Meu pai, que estava muito doente, com 7 anos, eu tirei umas ervas para fazer um chá. E a minha tia Maria Agapito fez o chá, que era pajé também, que vocês conheceram. E aí eu fui caminhando na pajelança com o mestre Tuxico até 10 anos, 10 ou 11. Depois eu fiquei com a Dudu, aí foi tempo que a Dudu morreu, eu já trabalhava na época que ela morreu. Muito antes eu trabalhava com ela, viu? Eu comecei a trabalhar mesmo por minha conta, que eu era meia doidinha, sabe? Com 12 anos. Fazia as coisas por minha conta, quando eu ouvia, quando eu via, eu ia e fazia. Era chá, era banho. E eu comecei a incorporar com 9 anos. Mas, mano, eu não queira estar na minha pele nessa época, que a Fátima teve a felicidade da mãe conhecer o dom e acolher essa filha nessa missão. Mas a minha mãe não aceitou e não queria aceitar que eu fosse. Quando eu incorporava com 9, 10 anos, ela me batia muito. Aí vinha a mulher do seu Tuxico, que era a vizinha Carmelita, e dizia assim, vizinha, não bata nela, que ela está incorporada. Não era incorporação nessa época que se falava, ela está atuada. E aí, ela sabe que ela respondia para a minha vizinha, se ela está com caboclo, então não estou batendo nela, estou batendo no caboclo. Viu? Aí depois eu já me agarrava com ela, me abraçava e ria, sabe? Mas quando eu tornava, era rosto, era o corpo todo ardido de rimpada, que ela não aceitava. Ela veio aceitar, eu já trabalhava por muito tempo, eu teve que sair de casa.
teve que morar com tia, depois com a minha irmã, até que casei e fui morar com a minha família já, né? Mas eu sofri muito para poder chegar onde eu estou, nesta missão, né? E tenho meus filhos que nenhum quer, tenho 3 filhos que têm dom. Aliás, um foi que sumiu, que se encantou. Mas depois que eu conheci, né, tia? Conheci. Conheceu muito, né, ele. Levado que só. E aí, depois que aconteceu isso com meu filho, os outros filhos, tantos filhos mesmo de sangue como os adotados, que meus filhos são 33 todos. Nossa. E aí eles foram tudo para a igreja evangélica. Acredita que eu fiquei só eu e o 19. O 19 é evangélico do 7º copo. Viu? Mas lutei e estou até hoje. Eles foram para a igreja evangélica. Uns estão ainda na igreja, outros já estão comigo. Mas ninguém quer seguir. Ninguém quer seguir. Gente, a história delas é maravilhosa, né? Então, vamos bater palmas para essas 2 grandes mestras, né? Se a gente combinasse, né? Talvez nem tivesse acontecido, mas tenho certeza que os encantados, os voduns, os caboclos, eles conspiraram a favor de que essas 2 grandes mestras se encontrassem hoje. Muito obrigada, tia Fátima, muito obrigada, Tati, muito obrigada, tia Roxa, tá? Me permita lhe chamar assim, que eu já lhe chamo assim há muito tempo, né? E bom conhecer um pouco da sua história, né? A tia Roxa tem uma relação, uma história também estreita com a minha família, né? Foi a pessoa que estendeu a mão naquele momento mais difícil da nossa vida, né? Em que a mamãe estava viúva, não é? Então, muito obrigada por tudo também, gente. Meninas, obrigada, né? Também pela presença de vocês. Obrigada por todos. Eu não sei se a Aline quer fazer alguma consideração. Então, a gente encerra aqui essa nossa pequena conversa. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola, tá? Tá? Salve nosso Pai, Oxalá. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola. Eu abro com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola. Eu abro a minha gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a minha gira, samborete, pau de Angola. Deus é um bom pai, Deus é um bom pai, Deus é um pai criador, Deus é um bom pai. Deus é um bom pai, Deus é um bom pai, Deus é um pai criador, Deus é um bom pai.
com poderes de Deus divino e a Virgem da Conceição. Com poderes de Deus divino e a Virgem da Conceição. Meu condão é meu, foi Deus quem me deu. Meu condão é meu, foi Deus quem me deu. Numa ponta tem São Jorge, na outra Sebastião. No centro tem a Virgem Imaculada Conceição. Meu condão é meu, foi Deus me deu. Meu condão é meu, foi Deus quem me deu. Numa ponta tem São Jorge, na outra Sebastião. No centro tem a Virgem Imaculada Conceição. No centro tem a Virgem Imaculada Conceição. Oi, gira, deixa girar, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. Oi, gira, deixa girar, girar. A roda andou, 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 foi Deus do céu quem lhe mandou. Andou, 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 foi Deus do céu que... Oi, é assim que a roda gira. Oi, é assim que a roda gira. Oi, deixa girar. Oi, deixa girar. A roda andou, 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 foi Deus do céu quem lhe mandou. Oi, é assim que a roda gira. Oi, é assim que a roda gira. Oi, deixa girar. Oi, deixa girar. Oi, deixa girar. Oi, deixa girar. Oi, gira, deixa girar, 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 girar. As águas do mar rolou, rolou, as águas do mar rolou, rolou, deixa rolar. E olha as águas do mar rolou, rolou, as águas do mar rolou. Olha as águas do mar, olha as águas do mar, olha as águas do mar, olha as águas do mar. As águas do mar rolou, rolou, as águas do mar rolou. As águas do mar rolou, rolou, as águas. Olha as águas do mar, olha as águas do mar, olha as águas do mar, olha as águas do mar. Águas do mar. Chama acabou, caboclo da mata, chama acabou, caboclo da mata. Caboclo da mata, chama acabou, caboclo da marina. Oi, mata, oi, mata, oi, mata aí. Eu vou chamar povo da mata, oi, mata aí. Oi, mata, oi, mata. Eu vou chamar povo da mata. Caboclo da mata, 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 caboclo da mata. Ele vem das matas, ele vem das matas. Ele vem das matas, vem das matas, vem das matas, vem das matas. Ele vem das matas, ele vem das matas. Ele vem da mata, vem das matas, vem das matas, vem das matas. Caboclo da mata, mata é, caboclo da mata, mata é. Oi, caboclo da mata, mata é. Oi, caboclo da mata, mata é, caboclo.
mata, ê, caboclo da mata. Oi, caboclo da mata, mata, ê. Oi, caboclo da mata, mata, ê. Caboclo da mata, mata, ê, caboclo da mata. Ô caboclo da mata, mata, ê, caboclo da mata, mata, ê, caboclo da mata, tá, ê. Caboclo quando vem da mata traz seu poder. Caboclo quando vem da mata traz seu poder. Arreia, caboclo, arreia, arreia que eu quero ver. Arreia, caboclo, arreia, roda, arreia que eu quero ver. Caboclo quando vem da mata traz seu poder. Caboclo quando vem da mata traz seu poder. Arreia, caboclo, arreia, arreia que eu quero ver. Arreia, caboclo, arreia, arreia que eu quero ver. João da mata falar, ele acabou. João da mata falar, ele nasceu no dia 8. Oh, Jesus foi batizado. Ele nasceu no dia 8. Oh, Jesus foi batizado. Ele é caboclo da bandeira, João da mata a falar. Ele é caboclo da bandeira, da mata a falar. Ele é caboclo da bandeira, João da mata a falar. Ele é caboclo da bandeira, João da mata a falar. Ele é caboclo da bandeira. Ele é caboclo da bandeira. Ele é caboclo da bandeira, João da mata.